Carl Jung. O processo de individuação, encontrando a totalidade do ser em um mundo fragmentado. Você já sentiu que está em busca de algo que não consegue nomear? Uma plenitude, uma sensação de que todas as peças da sua vida se encaixam perfeitamente, uma paz que transcende as circunstâncias externas. No entanto, a realidade muitas vezes se apresenta fragmentada, cheia de conflitos internos, dúvidas sobre quem você realmente é e a sensação de que falta algo crucial para a sua felicidade. É como se você vivesse em partes, uma versão para o trabalho, outra para a família, uma terceira para os amigos, e raramente se sentisse completo, íntegro. Se essa busca por um eu mais verdadeiro e a dor da fragmentação ressoam em seu peito, saiba que não está sozinho. A jornada para a totalidade do ser é a maior aventura da vida humana, e ela tem um nome: individuação. Carl Jung, o visionário que mapeou as profundezas da psique humana, dedicou sua vida a desvendar essa busca inerente ao ser humano. Para ele, a individuação não é um processo egoísta de isolamento, mas um caminho para se tornar um ser único, inteiro e, paradoxalmente, mais conectado com a humanidade. É a jornada para integrar todas as partes de nós mesmos, consciente e inconsciente, luz e sombra, masculino e feminino, individual e coletivo, e se alinhar com o nosso self, o centro organizador da psique que contém o projeto da nossa totalidade e o nosso propósito mais autêntico. Mas por que essa jornada é tão desafiadora? Por que resistimos tanto a nos tornar quem realmente somos, mesmo quando a alma anseia por essa plenitude? Os pilares da fragmentação. Ego, persona e sombra. Para compreender o processo de individuação, precisamos primeiro entender os elementos que nos fragmentam. Jung identificou 3 estruturas psíquicas principais que interagem em nossa vida diária e que, quando não integradas, nos afastam da totalidade. O ego é o centro da nossa consciência, a parte de nós que pensa, planeja, decide e nos dá um senso de identidade pessoal. Ele é essencial para navegarmos no mundo. No entanto, o ego tende a se identificar excessivamente com o que é consciente, com o que pode controlar. Ele cria a ilusão de que somos apenas a ponta do iceberg, ignorando as vastas profundezas do inconsciente. Quando o ego tenta controlar tudo, pensamentos, emoções, reações, até o destino, ele se torna rígido, ansioso e nos fragmenta, pois exclui tudo que não se encaixe em sua imagem de quem eu sou. O medo do desconhecido, do incontrolável, é a armadilha do ego que nos impede de mergulhar mais fundo. A persona é a máscara social que usamos para nos relacionar com o mundo externo. É a nossa imagem pública, o papel que desempenhamos para nos encaixar, sermos aceitos e cumprir expectativas sociais, familiares ou profissionais. A persona é necessária para a vida em sociedade. O problema surge quando nos identificamos excessivamente com ela, acreditando que somos apenas essa máscara. Isso nos leva a reprimir aspectos de nossa verdadeira essência que não se encaixam no papel social, gerando uma profunda desconexão interna e a sensação de estar atuando constantemente. A vida se torna uma performance, não uma expressão autêntica. A sombra é, talvez, o conceito mais fascinante e desafiador de Jung. Ela representa tudo que foi reprimido e negado em nossa psique, tanto os aspectos que consideramos negativos, medos, raivas, egoísmo, fraquezas, quantos positivos que não nos permitimos expressar, talentos, criatividade, paixões que não se encaixam na persona. A sombra não desaparece porque a negamos, ela se manifesta de formas inconscientes, em projeções. Aquilo que criticamos nos outros é muitas vezes a nossa própria sombra não reconhecida, em sonhos, em atos falhos, em autossabotagem e em padrões de comportamento repetitivos. Ignorar a sombra é manter-se fragmentado e refém de suas influências ocultas. Essas 3 estruturas, ego, persona e sombra, são os pilares da nossa fragmentação. O processo de individuação de Jung é, em essência, a jornada para tornar o inconsciente consciente, integrar essas partes e se mover em direção à totalidade do self. As etapas da jornada de individuação, desvendando a rota do self. A individuação não é um evento, mas um processo contínuo, uma jornada em espiral que se aprofunda ao longo da vida. Embora não haja uma sequência rígida, podemos identificar fases e desafios comuns. Fase 1. O encontro com a persona, desmascarando o papel social.
O primeiro passo na individuação é reconhecer a persona e o quanto nos identificamos com ela. Começamos a questionar: eu estou agindo assim porque realmente quero, ou porque é o que esperam de mim? A crise de meia-idade, por exemplo, é um momento comum para essa reflexão, quando as máscaras começam a pesar e a vida parece vazia apesar de todos os sucessos. Este é o ponto onde o indivíduo começa a sentir o desconforto da inautenticidade. É um convite para abandonar papéis que já não servem e começar a ser mais verdadeiro, mesmo que isso signifique desagradar alguns ou sair da zona de conforto. A coragem de ser quem se é, e não quem os outros querem que você seja, é o primeiro grande ato de individuação. Fase 2. O confronto com a sombra, integrando o negado. Após questionar a persona, o caminho nos leva ao encontro com a sombra. Essa é a fase mais desafiadora e, muitas vezes, dolorosa. É quando somos forçados a olhar para tudo aquilo que reprimimos. Nossos medos mais profundos, nossa raiva não expressa, nossas invejas, nossas frustrações, mas também nossos talentos não desenvolvidos, nossa criatividade abafada, nossos desejos inapropriados. A sombra se manifesta de diversas formas, em projeções. Quando criticamos intensamente algo no outro, pode ser um reflexo da nossa própria sombra, em sonhos vívidos, em reações exageradas ou em comportamentos autossabotadores. Jung enfatizava que a integração da sombra não significa se tornar mal, mas sim reconhecer e acolher essas partes negadas como aspectos de si mesmo. É como abraçar um monstro que, ao ser visto, revela-se apenas uma criança assustada. Ao integrar a sombra, liberamos uma enorme quantidade de energia psíquica que antes era gasta em reprimi-la, e essa energia se torna disponível para o nosso crescimento. Fase 3. O encontro com o anima animus, a integração dos opostos internos. Após o confronto com a sombra pessoal, a jornada da individuação nos leva à integração dos arquétipos do sexo oposto que habitam nosso inconsciente, o anima, o aspecto feminino no homem, e o animus, o aspecto masculino na mulher. A anima representa qualidades como intuição, emoção, receptividade, empatia. O animus representa a lógica, a razão, a assertividade, a capacidade de agir no mundo. Se essas partes não são integradas, um homem pode ter dificuldade em lidar com suas emoções ou se conectar com sua intuição, projetando-as em mulheres. Uma mulher pode ter dificuldade em expressar sua assertividade ou em agir racionalmente, projetando-as em homens. A integração do anima animus nos permite acessar a totalidade da nossa psique, tornando-nos mais equilibrados, com a capacidade de ser tanto racionais quanto intuitivos, assertivos quanto receptivos. Isso é fundamental para a construção de relacionamentos autênticos, onde não buscamos no outro o que nos falta, mas nos relacionamos de um lugar de inteireza. Fase 4. O encontro com o self, a totalidade e o propósito. Todas as etapas anteriores conduzem a um encontro com o self, o arquétipo central da totalidade, que Jung via como o objetivo da individuação. O self é o centro da psique inteira, consciente e inconsciente, o nosso verdadeiro eu, que transcende o ego. Não é algo que se conquista, mas algo que se descobre e se manifesta quando as partes fragmentadas são integradas. O encontro com o self é muitas vezes acompanhado por uma profunda sensação de significado, propósito e paz interior. É quando o indivíduo sente que está no seu lugar no mundo, alinhado com sua vocação e com o fluxo da vida. Sincronicidades, coincidências significativas, tornam-se mais frequentes, confirmando que o indivíduo está no caminho certo. Este encontro é um processo contínuo, não um ponto final. O self se revela em camadas, e a individuação é uma espiral de aprofundamento. Os obstáculos da jornada, resistência e ilusões. Embora a individuação seja um caminho de libertação, ela é repleta de obstáculos internos e externos, resistência do ego. O ego, acostumado a ser o centro da consciência, resiste ferrenhamente ao processo de individuação, pois ele implica em ceder o controle e confrontar o desconhecido. Ele criará desculpas, procrastinará, justificará a inércia, tudo para manter sua zona de conforto. O medo da perda de identidade, quem serei eu se eu não for mais essa pessoa, é uma das maiores resistências. O medo da solidão e do julgamento social, a individuação exige coragem para ser diferente, para ir contra a corrente. Isso pode levar a períodos de solidão,
pois a pessoa está vibrando em uma frequência diferente e pode se sentir incompreendida. O medo do julgamento alheio, de ser excluído, é um potente inibidor do processo. Muitos desistem para se conformar e ter uma falsa sensação de pertencimento. O apego ao sofrimento conhecido, paradoxalmente, o ser humano muitas vezes se apega ao seu sofrimento, pois ele é familiar. O caminho para a totalidade exige desapego de velhos padrões, de relações tóxicas, de crenças limitantes. O medo de soltar o que é conhecido, mesmo que doloroso, é um obstáculo gigantesco. Jung falava que muitas pessoas preferem estar inteiras e miseráveis do que curadas e desconhecidas. A distração do mundo externo. Vivemos em um mundo de excessos, consumo, informação, entretenimento. Essas distrações servem como uma fuga do processo interno, nos mantendo ocupados demais para ouvir o chamado da alma ou para enfrentar nossas sombras. A superficialidade e o barulho constante do mundo moderno são inimigos da introspecção necessária para a individuação. A projeção de conteúdos inconscientes, a tendência de projetar nos outros nossas próprias sombras, animus ou até mesmo o self, impede o processo de individuação. Em vez de olhar para dentro, a pessoa atribui a outros, seja um parceiro, um guru, um líder, a responsabilidade por sua felicidade ou plenitude. Essa dependência externa impede o desenvolvimento da autonomia psíquica. Carl Jung e a alquimia da vida. Ferramentas para a individuação como, então, podemos navegar por essa jornada complexa, superar os obstáculos e abraçar o processo de individuação? Jung nos ofereceu diversas ferramentas e conceitos práticos: diálogo com o inconsciente, sonhos e imaginação ativa. A análise de sonhos é a via régia para o inconsciente. Mantenha um diário de sonhos e explore seus símbolos, emoções e narrativas. Os sonhos nos mostram o que o inconsciente está tentando integrar ou comunicar, revelando as partes da sombra, animus e o self. A imaginação ativa é uma técnica que Jung usava para dialogar conscientemente com os conteúdos do inconsciente. Consiste em entrar em um estado meditativo e permitir que imagens, figuras ou seres surjam. Em vez de apenas observar, você interage com elas, perguntando, ouvindo, expressando. Isso ajuda a integrar conteúdos reprimidos e a receber orientação do self. Consciência e reflexão, tornando o invisível visível. A autoobservação sem julgamento é a prática de observar seus pensamentos, emoções e reações sem se identificar com eles ou julgá-los. Pergunte-se: por que reagi assim? Que parte de mim está falando? Essa emoção é realmente minha ou é uma projeção? O diário de reflexão é uma ferramenta para escrever sobre suas experiências, seus desafios, suas dores e suas alegrias. O ato de escrever ajuda a organizar o pensamento, a trazer à consciência padrões inconscientes e a processar emoções. A análise das projeções implica em, sempre que você sentir uma forte atração ou repulsa por alguém, ou criticar algo intensamente, perguntar a si mesmo: isso pode ser uma projeção minha? Que parte de mim eu não estou reconhecendo que estou vendo no outro? Integração e equilíbrio, unindo os opostos. A aceitação da sombra significa que, em vez de negar seus aspectos negativos, você os acolhe com compaixão. Reconheça que a raiva pode ser um sinal de limites violados, a tristeza um sinal de perda que precisa ser elaborada, o egoísmo um sinal de necessidade de autocuidado. Ao integrar a sombra, você se torna mais autêntico e menos reativo. O desenvolvimento de funções menos desenvolvidas é uma prática em que Jung identificou 4 funções psíquicas: pensamento, sentimento, sensação, intuição. Tendemos a usar mais uma ou 2. A individuação envolve o desenvolvimento das funções menos conscientes para alcançar o equilíbrio. Se você é muito racional, talvez precise desenvolver mais o sentimento ou a intuição. Os rituais e simbolismo são poderosos, pois a psique humana responde aos símbolos e rituais. Crie seus próprios rituais pessoais de transição, de cura, de celebração. Isso pode envolver arte, música, contato com a natureza, meditação. Esses rituais ajudam a ancorar o processo de individuação no corpo e na alma. O papel dos relacionamentos e do coletivo. Relacionamentos como espelhos são vistos por Jung como campos férteis para a individuação. O outro, muitas vezes,
reflete nossas sombras, nossas projeções, nossos desafios. Ao invés de culpar o outro, use o relacionamento como um espelho para o autoconhecimento. A distinção entre coletivo e individual é essencial para aprender a discernir entre as vozes do coletivo, expectativas sociais, crenças culturais e a voz da sua própria alma. A individuação não é se isolar, mas ser capaz de viver autenticamente no coletivo sem perder sua singularidade. A criação de comunidades conscientes envolve buscar comunidades e grupos de pessoas que também estão em busca de autoconhecimento e crescimento. Compartilhar a jornada com outros que compreendem e apoiam é fundamental, pois alivia o peso da solidão. A recompensa da individuação, plenitude, propósito e a vida vivida. A recompensa de embarcar e persistir na jornada da individuação é a experiência de uma vida vivida em sua totalidade. Não é a ausência de problemas ou desafios, mas a capacidade de enfrentá-los a partir de um lugar de inteireza, sabedoria e autenticidade. Paz interior profunda. A luta interna entre as partes fragmentadas diminui, dando lugar a uma sensação de harmonia e paz que não depende das circunstâncias externas. Você se torna seu próprio centro de equilíbrio. Propósito e significado. A vida ganha um significado mais profundo, pois você se alinha com sua vocação, com o projeto da sua alma. Você não apenas existe, você cumpre um propósito único que só você pode manifestar no mundo. Relacionamentos autênticos. Suas conexões se tornam mais profundas e verdadeiras, pois você se relaciona a partir de sua essência, atraindo pessoas que te veem e te amam por quem você realmente é, e não pela sua persona. A necessidade de projeção e apegos doentios diminui. Liberdade e autonomia. Você se liberta das amarras das expectativas alheias, do medo do julgamento e da tirania do ego. A vida se torna uma expressão da sua liberdade interior, e você se torna o autor consciente da sua própria história. Criatividade e vitalidade. A energia psíquica que antes era gasta na repressão e na fragmentação é liberada para a criatividade, a vitalidade e a expressão plena do seu potencial. Você se sente mais vivo, mais energizado e capaz de manifestar seus sonhos. Sabedoria e compaixão. A integração das sombras e a compreensão dos padrões arquetípicos aumentam sua sabedoria sobre a condição humana e desenvolvem uma profunda compaixão, tanto por si mesmo quanto pelos outros. Você se torna um farol para aqueles que também buscam sua totalidade. Sincronicidade e guia interno. As coincidências significativas se tornam mais frequentes, e a voz da sua intuição se torna mais clara. Você desenvolve um guia interno que te aponta o caminho, confirmando que você está alinhado com o seu destino mais profundo. A individuação, para Jung, não é um objetivo egoísta, mas um ato de serviço ao mundo. Ao se tornar mais íntegro, você se torna uma força mais consciente e positiva no coletivo, contribuindo para a evolução da própria humanidade. É a jornada para se tornar tudo o que você nasceu para ser, e ao fazê-lo, inspirar outros a embarcar em sua própria busca pela totalidade. Seu próximo passo: comece a integrar, um fragmento por vez. Se este roteiro tocou sua alma e você sente o chamado da individuação, o momento de iniciar ou aprofundar essa jornada é agora. Não espere a perfeição, comece com a coragem de olhar para dentro, um fragmento por vez. Exercício de integração profunda. Encontre um local tranquilo onde você possa estar sozinho e sem interrupções por pelo menos 20-30 minutos. Sente-se confortavelmente, feche os olhos e respire profundamente por alguns minutos, acalmando sua mente e corpo. Identifique um sentimento de fragmentação. Pergunte-se: em que área da minha vida ou em que situação eu me sinto menos íntegro? Onde sinto que estou usando uma máscara ou negando uma parte de mim? Pode ser uma frustração recorrente, um medo específico, uma vergonha oculta. Visualize a parte não integrada, a sombra persona anima animus. Deixe que uma imagem, um sentimento, uma voz ou uma sensação surja para representar essa parte. Não force, apenas observe o que aparece. Pode ser uma figura, uma cor, um som. Dialogue com essa parte. Imaginação ativa com gentileza e curiosidade. Pergunte a essa imagem, sensação: o que você quer me dizer? Por que você age dessa forma em minha vida? O que você precisa de mim? Ouça as respostas, por mais inesperadas que sejam. Permita-se sentir as emoções que surgirem.
Acolha e integre. Agradeça a essa parte por se mostrar. Diga a ela, mentalmente ou em voz alta: eu te vejo, eu te ouço, eu te aceito como parte de mim. Você não precisa mais lutar para ser vista. Eu vou te integrar. Imagine que essa imagem se dissolve em você, ou que você a abraça, unindo-a ao seu centro. Sinta a energia que retorna quando você acolhe o que antes era negado. Compromisso de ação. Pergunte a si mesmo: que pequena ação eu posso tomar no meu dia a dia, a partir de agora, que esteja alinhada com essa integração? Como posso expressar essa parte de mim de forma mais autêntica? Gratidão e retorno. Respire profundamente, sinta a leveza ou a clareza que surgiu. Agradeça ao seu inconsciente e ao self por essa oportunidade de autoconhecimento. Abra os olhos lentamente. Compartilhe nos comentários qual foi a parte de você que você decidiu integrar hoje, e como isso te fez sentir. Ao compartilhar sua experiência, você não só assume um compromisso público com a sua jornada, mas ilumina o caminho de outros, fortalecendo nossa comunidade de buscadores da totalidade. Sua vulnerabilidade e sua coragem são um farol para muitos. Se este conteúdo ressoou com você e você deseja continuar essa jornada profunda de autoconhecimento e transformação, deixe seu like. Inscreva-se no canal Sabedoria de Jung e ative o sininho para receber mais insights que te ajudarão a desvendar os mistérios da psique e a viver uma vida mais plena e autêntica. Lembre-se, ninguém se torna iluminado ao imaginar figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. Carl Jung. Sua totalidade e sua liberdade esperam por você. Comece hoje a desdobrar o seu verdadeiro self.